A terceira categoria de ação de hoje é a parte da gamificação, e o Genially também tem evoluído bastante nesta área. Recordar que na área da gamificação temos aqui três tipos de apresentações. São os quizzes, os jogos e os escape room ou escape games, que são atividades com desafios e com algum tipo de sequência. Recordar também, e é importante, que o Genially não é uma ferramenta de criação de jogos educativos, não faz a recolha dos resultados para monitorização, será apenas utilizável para algum tipo de avaliação formativa, algum tipo de momento de interatividade com o aluno ou com o grupo de alunos que está a assistir à apresentação. É apenas uma simulação de jogo que é criado com a interatividade que o Genially nos traz aqui. Então nós temos aqui, na área dos quizzes, vários modelos de quizzes já pré-definidos. O que teremos que alterar apenas será o conjunto de informações que está associado a cada um dos modelos. No caso, eu posso visualizar sempre o modelo que quero utilizar. Neste caso aqui, vamos partir logo para as questões e em todos os exemplos nós temos aqui a pergunta, a questão, o número da questão no total de questões, e depois temos as três respostas aqui como soluções, como possibilidades de solução que o aluno ou o utilizador poderá responder. Se a resposta for errada, há um determinado tipo de ação. Se a resposta for certa, há outro tipo de ação. Então aqui, provavelmente na estruturação da apresentação, há aqui uma sequência que é lógica em termos de utilização. Vamos utilizar esta template para verificar como é que a apresentação está estruturada e como é que é feita a interatividade em termos de pergunta, dando a indicação de se a pergunta está certa ou se está errada. Neste caso, começamos com a apresentação. Temos aqui um botão de interatividade que nos leva para o diapositivo seguinte, ou seja, para a página 2. Entramos na página 2 e temos aqui a primeira pergunta. Esta primeira pergunta nós podemos alterar o conteúdo da pergunta e temos aqui as opções. Vamos verificar qual é a interatividade que tem aqui a resposta errada. Eu vou aqui ao botão da interatividade para ver o que é que acontece. Então, quando eu clico nesta opção, ele vai enviar-me para o erro. Na página do erro, eu tenho aqui a animação e a informação de que a pergunta não está correta. Aqui podíamos ter uma pequena informação a dar indicações ao aluno de que deve ler com atenção a pergunta, que não é esta a resposta, portanto, dando aqui algum tipo de feedback ao aluno em relação ao erro. Não são feedbacks individuais. Se quisermos feedbacks individuais, vamos ter que ter uma página de erro para cada uma das perguntas que está a ser respondida. Então, vamos aqui ver qual é a interatividade que dá o tentar novamente. Muito provavelmente, e pela lógica, vai voltar sempre para a página anterior onde esteve. Então, há aqui uma opção dentro da interatividade que é Go Back, é voltar exatamente atrás de onde viemos antes de chegar aqui. Então, se na página da pergunta nós somos encaminhados através da resposta errada para a página do erro, se voltamos atrás, ele volta automaticamente para essa mesma página. Por isso é que quando respondemos errado, ao voltar para trás, ele volta sempre para esta página. O mesmo acontecerá com esta interatividade que aqui está. Ele vai para a página do erro, chega à página do erro, quando volta para tentar novamente, volta para a página anterior, que é esta da pergunta. Na página de erro é também importante referir que nós temos aqui, de forma dissimulada, um som. Este som vai tocar automaticamente e também o player é oculto da apresentação. Isto significa que cada vez que o utilizador é encaminhado para esta página, há um som de erro que irá ser tocado de forma automática. Voltando aqui à página da primeira pergunta, em relação às perguntas corretas, existe aqui também uma interatividade. E esta interatividade também é definida no próprio Genially. Nós vamos ter aqui uma opção que é o ir para a próxima página, ou seja, a seguir a cada pergunta, há sempre a página da pergunta certa. E aqui, como estamos a seguir, exatamente a seguir à pergunta, e em cada um dos diapositivos ela será diferente, nós podemos dar aqui algum feedback ou algum complemento de informação em relação à pergunta que tínhamos anteriormente. E ao irmos para a página seguinte, dá-nos a possibilidade de ter acesso aqui a uma explicação, a um feedback, e temos o botão para ir para a próxima pergunta, que será a próxima página que aqui está. Na pergunta de resposta correta, também temos aqui um som,
e este som é diferente do som do erro, é um som positivo, e aqui também está a tocar automaticamente, e o player também é oculto da apresentação. Felizmente, nós temos aqui alguns sons que estão adicionados pelo Genially, porque, tal como eu vos referi anteriormente, a inserção de sons a partir do computador está apenas disponível para as versões premium. Então nós devemos socorrer-nos sempre destes sons que já estão pré-definidos, sendo que nós podemos copiar este som e levá-lo para outra apresentação, se nós assim entendermos. Devemos aproveitar estes sons porque são aqueles que estão disponíveis, ou então encontrar algum local que tenha MP3 com sons que nós podemos utilizar na nossa apresentação. Mas esta questão da utilização do som é sempre importante e cria aqui uma dinâmica diferente com os utilizadores que estão a assistir à apresentação. A sequência será para várias perguntas, portanto a pergunta 3, a pergunta 4, a pergunta 5 e depois no final nós temos aqui um quadro de referência ou seja, será uma espécie de análise dos resultados com algum tipo de explicações. No caso de ter nenhuma resposta correta até 5 respostas corretas, em cada um destes casos existe aqui uma ligação à explicação do que é que cada uma delas está a referir. Ou seja, eu aqui, em termos de interatividade, tenho aqui acesso a uma janela que me diz que se eu acertei 5 em 5, então eu posso ter aqui uma explicação a dizer que está tudo bem, está excelente, o desempenho foi o melhor, por aí fora, dar aqui algum tipo de feedback aos alunos. Naturalmente que isto não é automatizado, nem aparece logo diretamente quais são o número de perguntas que o utilizador acertou. Isto é uma simulação, como disse inicialmente, é uma simulação do jogo com interatividade que é criada com os sistemas de navegação do Genially. Se eu quisesse adicionar mais perguntas, eu teria que duplicar sempre o diapositivo da pergunta, eu podia fazer o duplicar desta pergunta, e ela iria passar depois para esta área que aqui está, e da mesma forma que iria duplicar aqui a resposta correta, e eu ia colocar essa opção depois da pergunta. Neste caso aqui, eu tenho a opção de pergunta número 6, por exemplo, a 6 de 6, e teria que alterar depois esta informação em todas as outras perguntas que aqui estão. Naturalmente que eu aqui posso trocar a ordem das perguntas corretas para não estarem sempre no mesmo local, eu posso alterar a localização das perguntas corretas e colocar nesta área. Já sei que a interatividade desta pergunta me vai levar para a página de erro, está tudo configurado, não há problema nenhum. Sei que a resposta correta vai-me enviar para o próximo diapositivo, ou seja, para este, e sei que aqui iria ter uma explicação daquilo que é o feedback em relação à resposta correta do aluno. E assim sucessivamente, enquanto nós queremos alterar perguntas. Para manter este quadro de explicação dos resultados, teríamos que o adaptar ao número de perguntas que temos na nossa apresentação. Então, este é um exemplo de jogo, de quiz. Existem outros exemplos que são também possíveis de serem utilizados. A ideia mais interessante será olhar para os vários modelos de jogos que nós temos e criar aquele que se adapta melhor ao nosso objetivo. Em relação aos outros jogos, será interessante olhar para os modelos que já estão aqui pré-definidos, muitos deles com algum tipo de interatividade, com algum tipo de exemplos de como é que pode ser utilizado o Genially para fazer estes jogos, desde os jogos de palavras a jogos de tabuleiro, a qualquer tipo de jogos que nós podemos aqui criar nesta lógica, sendo que são sempre simulações. Então devemos analisar cada um destes casos, cada um destes jogos, para tentar perceber de que forma é que eles poderão adaptar-se ou serem úteis para aquilo que nós fazemos com os nossos alunos. Antes de terminar, dentro do Escape Room ou dos exemplos de Escape Room, há aqui várias opções. São jogos com desafios, com uma sequência de desafios, mas eu vou mostrar aqui um que mostra um pouco daquilo que já falámos também em relação a uma das funcionalidades, que é a utilização de password. O objetivo aqui será ter uma sequência de tarefas, ou seja, eu vou entrar dentro do índice, eu tenho aqui uma introdução onde posso ter uma explicação. Pode ser uma explicação em vídeo do professor, mostrando um pouco daquilo que é o objetivo deste escape room. Eu aqui podia ter algum tipo de explicação. Volto à página inicial sempre, ou seja, eu volto aqui sempre à página principal para entrar dentro do índice. E depois tenho aqui 4 jogos. Em cada um deles eu vou ter uma funcionalidade, ou seja, um tipo de jogo. E cada um deles é um desafio em relação aos conteúdos que nós podemos querer trabalhar aqui.
Vamos fazer aqui, por exemplo, o quiz. Ok, vamos iniciar um quiz. Vou aqui colocar a resposta correta em todas, ok? Se eu acertar em todas, aqui é sempre relativamente fácil, porque temos sempre a tentativa e erro. Aqui a lógica é exatamente a mesma daquela que tivemos anteriormente. E aqui, no final, depois de acertarmos as 5 perguntas, vai-me dar um número. Neste caso é o número 7. O aluno, ou o utilizador desta apresentação, iria guardar este número 7. Voltamos ao índice, vamos fazer o segundo jogo. Neste caso é um jogo para descobrir determinados pontos dentro de uma imagem. Neste segundo jogo, o Genially dá-nos aqui a possibilidade de ter uma área onde vamos à procura das respostas corretas ou das afirmações corretas e, através desta ferramenta, vamos ter que descobrir na nossa imagem quais são as imagens ou quais são as afirmações que aqui estão corretas e aqui podemos colocá-las e definir qual é a que está correta. Se nós colocarmos uma opção que está incorreta, dá-nos uma página de erro e voltamos atrás. Se escolhermos a resposta correta, vamos passar para o próximo desafio, o segundo desafio em termos de estruturação. A base está naquilo que poderemos colocar no enunciado desta área do Descobre. Neste enunciado que aqui está, será para descobrir palavras de uma determinada família ou de uma determinada área disciplinar ou associada a um determinado tipo de conteúdos. E depois, na estruturação deste jogo, nós vamos utilizar aqui as palavras que consideramos corretas. A localização destas palavras pode ser escolhida pelo utilizador e nós aí vamos colocá-las na localização que achamos mais correta para continuar. Neste caso aqui vou assinalar o correto, vou assinalar o incorreto para mostrar que há uma página de erro também definida. Aqui volta novamente ao anterior, exatamente ao anterior. Depois devemos ter aqui outra opção correta, e eu aqui posso colocar. O segundo número é o 0, esta é a lógica, temos o 7, o 0. Vamos ao terceiro desafio, que é escolher a imagem correta. Temos duas imagens, ele dá-nos qual é a correta, aqui segue a sequência. Ora, 1, 2, 3, 4, 5 imagens corretas. O terceiro número é o 9, 709. E por último temos aqui a questão de um seguimento, de uma série, fazer aqui uma sequência. Portanto, temos aqui a lógica das sequências. Ok? E dá-nos aqui o quarto número, 7092. E agora vamos aqui a ter o prémio. E aqui vai-nos pedir uma password, ou seja, é uma página que está protegida com password, que vai ser o número que nós estivemos aqui a recolher. Depois de escrever o número, dá-nos acesso a um determinado prémio, a uma determinada explicação, a uma determinada valorização, algo que é um prémio por ter conseguido passar aqueles obstáculos. Então esta é uma forma diferente de criar aqui apresentações. Se quiséssemos utilizar este jogo, bastava utilizar esta template. Quando acedemos ao interior deste jogo, vamos ter aqui a mesma lógica do quiz anterior, vamos ter os vários diapositivos, todos eles com ligações, todos eles com conteúdos, e depois podemos sempre utilizar ou reutilizar os diapositivos, fazer alterações no conteúdo, fazer alterações na estrutura, alterar as páginas de erros e as páginas de respostas corretas. Tudo isto é importante mostrar este exemplo para que percebam que na conjugação das várias ferramentas do Genially é possível criar uma estruturação da apresentação interativa com lógica, neste caso aqui associada à gamificação e dando aqui o benefício a quem conseguiu responder a tudo corretamente. Esta opção de atribuir números que serão a base da password é interessante. Volto a recordar que na página que nós tínhamos com a password, que era esta última página, nós temos aqui a proteção com a password. A password corresponde exatamente aos números que lá estão e neste caso eram números, mas podiam ser letras ou podiam ser algum tipo de pistas para chegar a uma conclusão de uma password que podia ser até uma frase aqui colocada. E esta é uma forma diferente de olhar para esta parte dos jogos. Agora, para testar todas estas opções, temos aqui 3 categorias: apresentações, infográficos e gamificação. Naturalmente que irão fazer pequenas experiências, mas no momento em que necessitarem de ter um produto desta natureza, então podem tentar utilizar o Genially para ser uma das formas de criar a apresentação.
É importante praticar, é importante experimentar, é importante testar algumas destas ferramentas. Naturalmente que há aqui lógicas que podem não ser tão diretas e tão claras para muitas das pessoas, mas com experimentação, olhando um pouco para aquilo que eu fui explicando em cada uma das apresentações, será interessante criar algum tipo de interatividade utilizando estas apresentações do Genially. É um trabalho progressivo, é um trabalho que tem aqui uma grande quantidade de modelos, devemos ir experimentando sempre que for necessário. Parece-me que o Genially é uma ferramenta interessante por não ter limitações em termos de quantidade de apresentações que nós criamos, por isso, a qualquer momento, nós podemos ter acesso a estas apresentações e ir criando as imagens, as apresentações que temos falta. Na próxima sessão, vamos falar um pouco das imagens interativas e apresentação em vídeo, que não é mais do que ter uma apresentação deste género, mas convertê-la para o formato de vídeo e ela ser sequencial, sem nenhum tipo de interatividade direta do utilizador com a apresentação. Então, boas práticas e até já!